13 de março de 1969, os deputados estaduais capixabas José Inácio Ferreira e Dailson Laranja, ambos do Movimento Democrático Brasileiro, partido da oposição à ditadura militar, são cassados pelo ato institucional número 5. A lista completa inclui 94 parlamentares de 21 dos 22 estados então existentes. A gota d'água da punição política aos dois deputados tem origem na leitura em plenário da famosa Carta de Itarana. José Inácio Ferreira era segundo vice-presidente da Casa e Dailson Laranja, líder da bancada minoritária, o MDB. Essa carta tinha o conteúdo que foi o conteúdo considerado explosivo, que era de, segundo o inquérito policial que foi formado, de incitação contra a segurança nacional, contra a lei de segurança nacional. Essa carta foi exatamente o estopim de tudo isso que ocorreu depois. Isso foi em setembro de 1968 e em 13 de março de 69 é que houve a cassação. Na carta, o padre Álvaro Regazzi denuncia a ação dos fiscais da Secretaria da Fazenda do Estado, lotados em Colatina. Tais fiscais aplicavam multas consideradas astronômicas contra pequenos comerciantes e donos de serrarias da região de Itarana. Ele estava indignado com aquilo que ele considerava que fosse gestos de agressão, de opressão do povo humilde do interior, palavras dele. Com um detalhado relato das condições, padre Regazzi informa também que naquele 7 de setembro de 1968 não hasteara a bandeira do Brasil e nem reunira seus alunos do ginásio que dirigia para homenagear a data da independência nacional. Segundo o religioso, não havia razões que justificassem tal homenagem. Ele disse, por que hastear a bandeira para aqueles discursos xoxos que são ditos perante a bandeira, enquanto tanta opressão é feita contra esse povo humilde do interior? Quer dizer, na verdade, o que ele disse ali foi um extravasamento de indignação pessoal, e que depois se constatou que não havia ali uma incitação a nada, sobretudo me incitar, não havia como eu era alguém com bastante lucidez para não me deixar incitar. Mas Dailson Laranja é sindicalista e seu discurso é mais radical. A imprensa local reproduz sua fala em plenário. É mais um ato de violência cometido por esta ditadura. Apoie o padre porque ele falou verdades que ninguém teve coragem de falar. Eu tinha uma atuação muito forte de oposição, porque eu entendia que era muito jovem, eu tinha 20 e poucos anos de idade, e tive o privilégio, a honra de ter sido escolhido. Eu era militante no comércio, eu era comerciário e, por conseguinte, eu era também primeiro secretário, eu tinha uma atuação sindical, eu era primeiro secretário do Sindicato dos Comerciários do Estado do Espírito Santo, com uma atuação muito grande, junto com outros sindicatos de outras categorias, além de termos também uma atuação muito forte na Assembleia, porque entendíamos que era o nosso dever, e como era o nosso dever, porque nós fomos eleitos para ser oposição. Então fazíamos realmente uma oposição, tanto eu quanto o ex-governador José Inácio, uma oposição muito forte ao sistema, ao regime que se implantou no país através do golpe militar de 64. O padre Álvaro, ele era muito, um homem muito ligado à população, e eu tive uma votação muito grande naquela eleição. E o que aconteceu foi que o padre, em função do meu relacionamento com a população de Itarana, o padre se tornou uma pessoa que via em mim um representante também do município de Itarana. Regazzi também envia carta ao arcebispo de Vitória, Dom João Batista da Mota e Albuquerque, e ao deputado da Arena, Hilário Toniato. É verdade que o Hilário tinha um frigorífico lá, e na verdade o Hilário era a grande figura de Itarana, e eu tive muitos votos também
Mas depois eu soube, o padre dizia assim, não, eu vou mandar para o Zé Inácio, mas eu sei, vou mandar para o Hilário também, mas eu sei que o Hilário não vai falar da tribuna. E ele pede no final da carta o seguinte, eu peço ao senhor que se reúne com a sua turma aí e mande brasa também. Isso foi um prato cheio para a turma que está doida para criar alguma situação, como criou, né? Então foi instaurado um inquérito policial e daí as coisas se desdobraram. O deputado José Inácio leva a carta do padre Regazzi ao secretário estadual da Fazenda, Adir Maia, e pede esclarecimentos sobre as denúncias. Eu fui ao secretário, fui levar a carta, né? Fui ao secretário levar a carta e ponderando a ele que deveriam ser tomadas providências. O próprio governador determinou ao secretário que mandasse alguém de confiança para Itarana e visitar todas aquelas pessoas a que o padre se referiu. O padre se referiu nominalmente a várias pessoas na carta, né? E aquela carta detonou um movimento religioso muito forte no Estado. E foi, aliás, uma das razões pelas quais se deu tanta ênfase a esse episódio. Porque a Igreja Católica, a qual eu sempre fui muito ligado, ela se uniu toda. Tanto que quando o padre era chamado para depor, ia todo mundo para lá. A Igreja Católica se coloca ao lado do padre Regazzi, com telegramas, comunicados na imprensa e manifestações públicas. Os religiosos deixam claro seu apoio à Carta de Itarana. O governador Cristiano Dias Lopes Filho procura convencer o arcebispo que padre Regazzi cometera atentado contra a Lei de Segurança Nacional. Cristiano é o primeiro governador eleito indiretamente em 1966 para o Palácio Anchieta por indicação da ditadura militar. Ele envia ao Ministério da Justiça o resultado das investigações feitas no Estado sobre o episódio da Carta de Itarana. No ofício são mencionados padre Regazzi, deputado José Inácio, vários religiosos e o arcebispo de Vitória, Dom João Batista da Mota e Albuquerque. A ditadura havia se instalado há pouco mais de 3 anos. O país vive uma crise na qual o próprio poder central redefine seus rumos para combater a oposição ao regime. O assassinato de Edson Luiz de Lima Souto, protestos generalizados dos estudantes, a passeata dos 100 mil no Rio, atentados contra militares, prisões de oposicionistas, ataques contra artistas e estudantes e tensão no Congresso Nacional são fatos que sacodem o país. O assassinato do estudante Edson Luiz levou o deputado Dailson Laranja a fazer um discurso emocionado na tribuna da Assembleia, denunciando a truculência da ditadura militar. Porque me constrangiu muito ver um estudante tão jovem, com um futuro tão promissor, ser assassinado em praça pública, né? E eu fiz aquilo com minha alma, com o meu coração, com o meu sentimento, achando e com certeza absoluta que estava prestando um grande serviço à nação, denunciando esses fatos, porque se não tivesse havido isso, muito mais morte, muito mais atrocidades estariam acontecendo no país. E na nossa voz era um tipo de freio, de contrafreio, no sentido de coibir, quer dizer, havia um parlamento funcionando, tanto é que incomodou tanto que eles nos tiraram à força, abruptamente, através de uma reunião do Conselho de Segurança Nacional, reunião de 2 horas, caçaram 90 e tantas pessoas em todo o país. No mundo, a guerra do Vietnã, o movimento pacifista nos Estados Unidos, o assassinato do líder negro Martin Luther King, os protestos de maio de 1968 na França e sua repercussão no mundo, o assassinato do senador norte-americano Robert Kennedy,
a repressão soviética, a Primavera de Praga, mostram um cenário de instabilidade e incertezas. Ao final do ano de 1968, a ditadura impõe o Ato Institucional número 5, que delega poderes absolutos aos militares. A primeira medida é fechar o Congresso Nacional, reaberto depois em outubro de 1969 para eleição indireta do general Emílio Garrastazu Médici para a presidência da República. O parlamento se divide entre os dois partidos criados pela ditadura militar, a Arena, da Situação, e o MDB, partido da oposição. A Assembleia era composta de 43 deputados e nós do MDB éramos apenas 13 deputados, quer dizer, éramos minoria absoluta. Então nós tínhamos que fazer um esforço muito grande para denunciar as atrocidades que se faziam no país naquela oportunidade. Fomos eleitos 13, mas a Arena rachou em 9 e 21, de maneira que a Arena ficou com 21 e nós ficamos com 22, 9 mais 13. No final, o MDB no Espírito Santo tinha uma maioria, tanto que fez a mesa. Eu era vice-presidente da Assembleia, segundo vice-presidente da Assembleia, em decorrência dessa rachadura que houve nas hostes da Arena. Então nós tínhamos 22 contra 21. A Assembleia se prepara para eleger uma nova mesa. José Moraes, da Arena Dissidente, formada pela oposição e governistas, é o candidato da maioria dos parlamentares. Os deputados combinam que dormiriam na casa na noite de 13 para 14 de março, para se proteger das pressões externas. Entretanto, o repórter Esso, na sua edição noturna, anuncia mais um pacote de cassações de deputados. Caros ouvintes, boa noite. Aqui fala o repórter Esso, serviço público da Esso, brasileira de petróleo e dos revendedores Esso, com as últimas notícias da UPI desta emissora. Presidente Costa e Silva fala sobre o ato institucional e dirige mensagem de Ano Novo ao povo brasileiro. Caçaram o Mário Martins, caçaram o Martins Rodrigues, caçaram o Mário Covas, caçaram o Zé Inácio Ferreira, caçaram o Daílson Laranja, caçaram o Mário Gugel, uma figura ilustre aqui do Espírito Santo. Foi na véspera da votação, porque nós combinamos que os 22 deputados, nós não queríamos sair na rua, nós íamos dormir lá com colchonete e tal, lá no Cauê. Havia algum rumor, mas eu não sabia nem o que era isso, né? Mamãe, quando me telefonou, falou, olha, o Hélio Leal, que é o nosso velho amigo que faleceu depois, telefonou para cá, que deu no Repórter Essa agora. Eu estava lá no Cauê à noite, né? Na época tinha Repórter Essa, Heron Domingues, e leu a lista. E saiu o seu nome e o nome do Daílson. Eu saí da Assembleia e falei, olha, não tem mais por que ficar aqui, porque eu vou para casa. Agora meus pais, eu morava ainda com os pais. Papai era um viúvo, que é aquela história. Para ele me jogaram no lixo, né? Ele entrava aquela turma, porque encheu a casa, né? Na noite. Aí pessoas jornalistas disse, parabéns pelo seu filho ter sido caçado. Papai ia para o banheiro chorar, né? Porque ele achava que aquele elogio era de quem não tinha preocupação com o filho dele, né? Olha, as consequências da cassação são, aliás, nem todo mundo sabe dessas consequências, mas elas foram até perversas em relação a pessoas que tinham tanta expectativa. Meu pai achou que quando ocorreram essas coisas, ele sofreu muito e tal, a família sofreu muito e tal, mas os efeitos da cassação foram, primeiro, a perda do direito político, primeiro, a perda do mandato, depois a suspensão dos direitos políticos por 10 anos. Depois, a perda do cargo de promotor de justiça. Mas o ex-deputado José Inácio Ferreira leria hoje a carta do padre Regazzi? Se as circunstâncias se renovassem, fossem as mesmas, se tudo isso que tinha acontecido, eu acho que eu faria até pior. Mas eu, sinceramente, eu não tenho condição de me avaliar lá. Com a visão que eu tenho da importância da liberdade
para as pessoas e tal. Como foi importante isso? Como foi o trabalho da Constituinte? Como foi a luta pela anistia? Em um momento eu afrouxei na minha atuação. Eu inclusive, era advertido, olha, a sua atuação, o regime é forte e tal. Eu me advertiam disso. Muitos amigos meus, inclusive dentro da minha família, disse, olha, cuidado que você tem. Mas eu sentia o dever. Eu tinha o dever, porque eu fui eleito para uma posição. O país contava com 2 partidos de oposição de governo. E eu escolhi o caminho da oposição. Por quê? Escolhi por uma questão de coerência. Eu fui vereador aos 22 anos de idade em Cariacica, minha terra natal. Fui vereador pelo PTB, porque eu já vinha atuando em direção dos que estavam governando na época, era o João Goulart, e o sistema sindical, uma política aberta, uma democracia funcionando no país. E ali é que me cabia. Eu fui para lá com essa intenção de fazer oposição, realmente. Eu não podia mudar, eu nem me acovardar, eu acho que eu não estaria aqui falando de frente para vocês. Fiz o que tinha que fazer. Eu acho que o país esperava de mim, precisava de mim naquele momento para fazer aqueles discursos, para fazer aquela oposição. No caso do Márcio Moreira Alves, quando fecharam o Congresso Nacional, eu me levantei fortemente no Espírito Santo contra isso. Eu fui para congressos em Pernambuco, eu fui para congressos na Bahia, pregando exatamente as linhas do MDB. Que era oposição, que era democracia, que era ter uma Constituição, era o país ter garantias individuais, era ter uma justiça soberana, a liberdade de imprensa, o habeas corpus, ao juiz ser o diretor de um processo e conduzir o processo, e não arbitrariamente, como foi feito prisões e cassações, sem que ninguém tivesse conhecimento. Foi uma estupidez, a verdade é essa. O que aconteceu no país foi muito triste, isso tem reflexo até hoje. Eu era promotor num concurso público com 58 candidatos, passaram 18 e foi o primeiro a ser nomeado. Quer dizer, essa situação da perda do cargo foi uma coisa que afetou a família sempre, porque a ideia que eles tinham é que o movimento militar ia durar assim 50 anos e eu estava totalmente afetado por essa circunstância. Então, meu pai achava, ele dizia assim, meu filho, tudo podia acontecer, mas o seu carguinho de promotor, só Deus podia tirar. A imprensa, no que pese o maior respeito que a gente tem pelos grandes serviços que ela presta ao país, ela tinha muitas restrições, ela não podia falar. Então a censura era muito grande. Então os jornais deram uma noticiazinha aqui, assim, pequena e tal. Me lembro do senador falecido e saudoso, senador Disseu Cardoso, que tinha um jornal no sul do estado chamado Município. E nesse jornal ele colocou na primeira página um destaque dizendo que o partido era ruído nas suas vigas mestras, que eram 2 deputados jovens, eu e o senador Zé Inácio, ou o ex-governador Zé Inácio, que tinham sido abruptamente cassados. E o MDB, naturalmente, quem viu isso teve realmente algum receio, de se pronunciar, porque podia ser cassado também em razão de se solidarizar com a gente. Mas não faltou solidariedade, não. O governador Cristiano Dias Lopes Filho ordena que Padre Regazzi seja interrogado pelos órgãos de segurança. Depois, envia ao ministro da Justiça um dossiê com documentos acusando o religioso de subversão e solicitando providências. Eu não tenho condição de dizer que o governador da época foi quem me cassou. O que houve foi um ato dele, como no caso da promotoria, em que eu tomei a providência judicial e ganhei. Foi instaurado um inquérito policial e ele teve a tramitação toda normal e tal. Só que um promotor chamado Osíris Josefferson, que eu nunca cheguei a conhecer, ele se recusou a dar denúncia. E a alegação que o promotor tinha era de que não havia ali crime contra a segurança nacional. Então ele disse o seguinte, eu não vou atirar a primeira pedra, eu não vou denunciar nem o padre e nem os 2 deputados. Aí o que aconteceu? O auditor, que é o juiz da área militar, ele manda de volta o inquérito ao promotor para que o promotor
denunciasse, reconsiderasse a promoção dele. Então, o que aconteceu? O Ministério Público insistiu em não denunciar, e aí já antes foram umas 10 páginas, com umas 14, 15 páginas, ele diz assim, não vou fazer. Seria muito mais simples para mim, muito menos inquietante, eu dar uma denúncia e deixar para lá. Mas eu não ficaria bem com a minha consciência. O plenário do Tribunal de Justiça decidiu, por unanimidade, que não tinha havido crime. Porque se não houve crime do padre, como é que o padre era acusado de incitação contra a segurança nacional, né? Como é que, se não houve autoria, como é que pode haver coautoria? Então, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que não houve crime nem do padre e muito menos de coautoria dos dois. E nessa situação ele arquivou o inquérito e tal. O governador realmente fez um ato, né? E considerando que ele foi caçado, demito. Eu fiz o primeiro ato da minha advocacia, que foi o meu mandado de segurança. Fiz um mandado de segurança para mim mesmo. Esse mandado de segurança foi para o plenário, foi para o Tribunal de Justiça, quer dizer, o plenário do Tribunal de Justiça. E fui para o plenário do tribunal e disse, olha, eu quero dizer aos senhores desembargadores que os senhores não vão me inocentar em relação a isso. Os senhores vão dizer que o ato do governador foi um ato em que o governador não tinha competência para praticá-lo, porque é um ato que só o governo militar poderia praticar. E isso era um assunto delicadíssimo, porque era um mandado de segurança contra o governo militar, que estava caçando todo mundo e que podia até caçar os próprios desembargadores. Pois bem, mas mesmo assim eu tive a votação unânime do tribunal, no plenário do tribunal, me dando ganho de causas. Então eu tive devolvido o mandado, o meu cargo de promotor, em função dessa aprovação pelo plenário. Só que no dia seguinte, o Jornal do Brasil publicou uma manchete, promotor ganha contra a revolução. Quer dizer, era quase que certeza que eu tinha que no dia seguinte sairia um ato para mim. Foi exatamente o que aconteceu. Houve o ato institucional número 10, complementar número 10, que diz o seguinte, que quem tiver sido punido pelo governo militar e que for funcionário federal, estadual ou municipal, não poderá assumir os seus cargos, manteve o cargo, pelo menos naquele momento, não poderá assumir, mas não podia assumir, e até que o governo militar decida se vai aposentar ou se vai demitir. Porque eu passei 10 anos mesmo, 10 anos sem direito político. Significa que veio um oficial de justiça aqui levar o meu título de eleitor, e eu fiquei 10 anos sem votar, sem ser votado, e os anos que se passaram, quer dizer, eu me lembro que se dizia assim, mas será que ele pode advogar? Mas a minha situação era que havia um provimento da OAB, provimento número 4, e por isso eu sou grato à OAB, sempre fui presidente por isso, aceitei ser presidente da ordem, depois outra vez presidente da ordem, eu fui primeiro vice-presidente da União Internacional dos Advogados e tomei posse em Nova York. Mas por que eu aceito? Por causa da gratidão que eu tinha à classe dos advogados pelo fato deles terem feito esse provimento, separando a perda da suspensão. Quer dizer, quem tiver direito político, perdeu os direitos políticos, não pode advogar. Mas quem tiver os direitos políticos suspensos, pode advogar. Uma das coisas graves da restrição que há para uma pessoa que sofre a cassação e perda de suspensão de direito político, é que você, por exemplo, eu fui ao Banco do Brasil uma semana depois para tirar um empréstimo, porque eu precisava daquilo. Ele disse, Inácio, eu não sei o que eu vou falar com você. Aí puxou o documento do presidente do Banco do Brasil, dizendo que não podia emprestar dinheiro a cassado. Então eu realmente não pude. Daílson também sofreu muito. Você não podia entrar num quartel. Por que eu podia ser presidente da ordem? Eu nunca aceitei. Por que não aceitei? Porque a presidência da ordem, eu teria que às vezes soltar um advogado que estivesse preso num quartel, mas eu não podia entrar. Deixei de ser deputado, fui trabalhar, acordar de madrugada às 2 horas da manhã para trabalhar, peguei o hábito de acordar às 2 horas da manhã, fui fazer vestibular, fui fazer o curso de Direito,
Depois que eu entrei na faculdade ainda teve uns espantos, que eu estava lá dentro, ficaram com medo que eu pudesse fazer alguma agitação dentro da faculdade. Aí tinha vigilâncias, né? Realmente tinha pessoas, né, infiltradas, disfarçadas de estudantes nas salas de aula. Isso era uma vigilância completa. Não é? Mas isso foi muito bom para mim, pessoalmente, porque eu fui estudar, me bacharelei em Direito, me graduei em Direito, depois me pós-graduei em Direitos e Garantias Fundamentais, fiz um MBA em Gestão Empresarial, fui vereador, fui deputado, tive um mandato cassado, fui advogar, fui trabalhar, aí me juntei a uma pessoa muito honrada e muito competente, que foi o ex-governador Zé Inácio, que tinha sido cassado comigo, que me deu um apoio, nós fomos advogar juntos, ficamos no mesmo escritório. As perseguições e riscos não se restringem ao momento da cassação. Daílson Laranja descreve os dias em que passou preso, em novembro de 1970, véspera de eleições no país. Medo todo mundo tem. A gente só não diz que tem medo aqueles que têm vergonha de dizer que tem medo. Medo existia, assim, porque você tinha, tudo indicava insegurança na sua liberdade pessoal, na sua expressão maior da palavra e tal. Mas eu não tive nenhum sinal disso, não sofri ameaças. Foi um período que antecedia uma eleição, que eles tinham colocado um biônico, senador biônico, e queriam eleger pela Arena mais um senador. E tinham medo de fazer dois, né? Entendeu? Do contrário. Então eles queriam ter no mínimo 2/3 do Congresso Nacional, melhor, do Senado. O governo já tinha botado o biônico e com isso todas as pessoas que de alguma forma podiam ter uma liderança no sentido de votar contrário à Arena foram presas. Olha, as prisões foram quando esse período que eu estive preso, o número de prisões eram tão grandes que tinha até ambulância do INSS chegando com pessoas presas, porque faltava viatura para carregar as pessoas. Eles usavam ambulâncias, que as salas na época 38BI estavam cheias, né? E ficou tão sufocado que depois precisaram arranjar uma opção de vagas na penitenciária para tirar as pessoas. Aí sim, tirava as pessoas a altas horas da noite, aqueles soldados com carros e fuzil, com baionetas e tal, e você embarca no carro sem saber quando você vai, aí você não sabe, você vai para a morte, você vai ser jogado em alto mar, o que vai acontecer com você, porque ninguém sabe, sua família também não sabe onde você está, né? Isso realmente aconteceu, mas lá ninguém me encostou a mão, ninguém me ameaçou, eu não sei se é o veneno que ele tem, se alguém conhece, eu não sei, mas tinha gente que tinha apanhado, tinha gente de costela quebrada. Já com José Inácio, ocorre um episódio constrangedor na fronteira do Brasil com a Argentina, 2 anos após a cassação. As fronteiras dos países do Cone Sul do continente são vigiadas pela Operação Condor, aparato multinacional de perseguição política. E nós nos casamos em janeiro de 71, 2 anos depois da cassação, que foi em 69. Papai nos deu um presente de casamento e tal, para nós irmos para a Argentina, umas coisas, porque eu estava proibido de sair até do estado, né? Eu tinha que até cometer esse erro de não comunicar, mas foi um fato público o meu casamento. O Dom João foi lá celebrar com aquele cajado. Houve o conselho, não vai de avião não, que você não vai conseguir decolar, porque vai para a Argentina e eles não vão deixar você sair. Quando chegamos lá, era 2, 3 horas da manhã, entrou um cidadão com uma lanterna na mão e dizendo assim: quem é José Inácio Ferreira aqui? Ele falou: o senhor não vai poder viajar, porque o senhor é cassado. E voltamos para Porto Alegre e eu fui para o DOPS. Aí eu cheguei para o delegado e falei: olha, eu queria lhe pedir para levar a minha mulher, eu casei anteontem, eu queria levá-la para um hotel e tal, e ela não tem nada com essa briga, né? Aí ele falou: não, perfeitamente, eu vou mandar uma pessoa descaracterizada, um carro descaracterizado, vai levar o senhor até lá e depois o senhor volta. Eu passei a noite preso assim, detido lá,
em uma condição lá desde... Mas a verdade é que não houve nada além disso. E naquela noite eu voltei com ela e fomos para Buenos Aires de novo, passando pela fronteira, já aí sem problemas, né? Dailson Laranja e José Inácio tiveram os mandatos devolvidos simbolicamente pela Assembleia Legislativa do Espírito Santo, por meio do Decreto número 2 de 2014. Este decreto anulou também os atos de cassação dos mandatos dos falecidos parlamentares Elcio Pinheiro Cordeiro, cassado em 1966, e o de Benjamin Carvalho de Campos, cassado em 1948, por pertencer ao clandestino Partido Comunista. Enche a alma da gente de satisfação, porque mesmo depois de muito tempo, essas coisas acontecem, né? Entrega de volta uma coisa que me atingiu, porque o fato de eu ter perdido o mandato me sensibilizou muito, embora, por exemplo, eu lhe disse que papai sofreu mais com a perda do cargo de promotor. Mas o cargo de deputado me permitia, naquela fase, atuar muito. Foi um gesto fantástico e que me emocionou muito do deputado Cláudio Verezo. Também é de esperar dele, né, com a atuação brilhante que ele teve na Assembleia, que está nos deixando saudade, um deputado muito sério, muito competente, muito bom. E o gesto dele, fazendo essa restituição do nosso mandato simbolicamente, nos comoveu muito, a nós e os nossos amigos. Foi uma festa na cidade, as pessoas vinham e falavam e tal, os jornais divulgaram, e as pessoas até achavam que a gente ia voltar para a Assembleia. Interessante. Eu disse, não, isso é simbolicamente, eu não vou voltar para lá, não quero ser deputado, não está tudo bem, mas estou feliz por isso e tal. Foi muito emocionante, até agora eu me emociono falando nisso. Foi um gesto muito, muito digno, só podia esperar isso do Cláudio Verezo, né? José Inácio Ferreira é promotor público aposentado pela ditadura militar. Foi deputado estadual, presidente da OAB, senador, presidente da Telebrás, governador do estado. Tem mais de 40 livros publicados. É membro da Academia Espírito Santense de Letras e advogado. Dailson Laranja é advogado, foi diretor do Sindicato dos Comerciários, vereador em Cariacica, deputado estadual, diretor da Telerge, superintendente do SEBRAE do Espírito Santo, diretor do Bandes e conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Atualmente é criador de gado Nelore.